amore misterioso, misteriosa terra, croce, croce delizia, croce delizia, delizia al E uma das histórias de amor mais emocionantes da literatura e da música ganha vida nos palcos de Goiânia. A ópera La Traviata, de Giuseppe Verdi, chega ao Teatro Escola Basileu França em uma grande montagem que reúne mais de 130 alunos, orquestra e um coro em uma produção de tirar o fôlego. Já deu para ver uma palhinha aqui, né, Mazé? Tá sem fôlego. Peraí que meu coração parou, parou totalmente. Que casal, que coisa maravilhosa, né? Bom, para falar sobre esse espetáculo, recebemos hoje no programa de quinta os intérpretes das principais personagens, né, dessa trágica e apaixonante história. Os diretores da ópera também estarão aqui e aqui ao meu lado o maestro Eliel Ferreira. Gente, além de eu estar assim, muito emocionada com vocês, eu imagino que venha a ser esse programa hoje. Maestro, sejam muito bem-vindos, pianista. Olha, quero agradecer muito a você, mas é a nossa querida amiga Graça, pela oportunidade. Quero apresentar antes, né, o nosso incrível time de solistas, uma parte deles. Nós estamos recebendo aqui em Goiás a Ludmila Berfeld, é do Rio de Janeiro, uma grande solista internacional. Temos o nosso querido goiano Elenis e também o nosso Jadson, estão interpretando o Alfredo Guermont. E ao piano, a nossa querida Michele, que é a correpetidora do Coro Sinfônico Jovem de Goiás. Ai, já foi lindo, né? Pela palhinha que nós vimos aqui, já deu para ver que vai ser lindo esse programa de quinta hoje. Inclusive, a Ludmila, eu fui ver a rede social dela de curiosidade, tá lá, Ludmila/Violeta. Você já é assim, a Violeta consagrada mundialmente, é seu segundo nome? Eu já divulgo, né? É tão importante, é um papel icônico para mim. Ah, você já fez em vários já lugares? Fiz muitas vezes, é o primeiro papel que eu estudei na vida. Então eu não tá sei se essa Violeta já deixou ela não, já a Violeta encarnada, né? Agora, maestra Eliel, assim, a La Traviata, né, é uma das obras mais consagradas do Verdi, né? O que faz essa obra ser um clássico tão amado pelo público? Em qualquer lugar que vai tocar, né, todo mundo conhece e ama essa história. Eu acredito que seja primeiramente porque ela conta as relações humanas que vivemos em sociedade. E, trazendo para Goiás, ali no Teatro Basileu França, ela tem um componente muito atual das coisas que são discutidas hoje em dia. A questão da religião, a questão, às vezes, do ser conservador, de quebrar alguns paradigmas que foram quebrados ali no final do século XIX, quando foi composto. E também a gente está em voga essas discussões. Então, quando o público vai ao teatro assistir uma ópera como La Traviata, a primeira coisa é a identificação. Poxa, eu já vivi o que essa personagem está cantando. Nossa, eu já sofri de amor como o Alfredo está sofrendo. A família se mete no amor. Nossa, eu já tive um pai como o Guermont, um pai conservador, ríspido. Eu já tive uma relação com a religião que aí, às vezes, no final, quando ela se entrega no leito, ela se sente perdoada. Então, assim, quando o público percebe que ele consegue se conectar, a magia acontece.
E a ópera fica mais do que atual. Fica linda, fica atual. Gente, eu exatamente. estava conversando aqui nos bastidores com ele, esse desafio, né, da Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás, né, numa produção dessa. É a grandiosidade, gente, é grandioso ver vocês três mesmo, assim, eu imagino que para eles também, né, para essa Orquestra Sinfônica Jovem, né, como é que é esse, assim, tem um desafio, ou você já, lá vem o Eliel de novo, mais uma coisa, como é que é isso? Olha, primeiramente é graças à oportunidade que a Secretaria, né, a Secti nos dá, de fazer um trabalho de excelência ali no Basílio França. Nós temos percebido que, além da música, a dança, o teatro, o circo ganham muitos prêmios. E isso vem de encontro com o que a gente acredita ali no Basílio França, é usar a arte como ferramenta de transformação social. Então, este trabalho pedagógico que a gente faz com os alunos dá um resultado de que alcance a nível nacional e nível internacional. Então, a gente vem trabalhando assim com a ópera questões. Vamos escutar o solista, vamos responder à voz. Olha, a gente precisa criar uma atmosfera para que a Ludmira, o Hermes, os coristas, eles possam entregar justamente aquela emoção mais vívida para o público. E é completamente diferente da gente acompanhar um solista ou fazer uma sinfonia ao fazer uma ópera. A ópera é muito mais densa, mais complexa, tem mais nuances que a gente tem que trabalhar. E enquanto você estava falando, a gente também tem um ensaio da orquestra também, né? E eu acho que para os alunos também, eu acho uma oportunidade única deles trabalharem com profissionais, né? Porque eles são alunos, estão aprendendo, ali, estão vivenciando. E eles trabalharem, fazer essa troca, esse network com os profissionais também, eu acho que é um aprendizado sem limite, né? Quando a gente está lá no Basílio França, a gente trabalha com sonhos. E quando as pessoas têm sonhos, a gente precisa colocar alguns modelos para eles. Olha, você pode alcançar este nível, olha, você tem que chegar neste, sabe? Então, quando a gente convida solistas desse gabarito, é justamente para mostrar o potencial que eles podem alcançar e motivá-los a alcançar esses sonhos. Como é que foi essa devolutiva para vocês três, assim, desses alunos, assim, vocês estão sentindo essa interação? Lógico. Olha, para mim, especialmente, Traviata foi o primeiro título que eu mergulhei no universo da ópera. Acho que justamente pelas características que o Eliel apontou. É uma ópera que gera pronta identificação. São temas da sociedade em comum e são temas atemporais. E especialmente para a mulher, para a soprano que a interpreta, são temas que toda mulher pode se relacionar, né? Está dentro de um grande arquétipo do que é ser mulher numa sociedade, de como ser, como superar, né, aquilo que se espera de cada uma de nós. Apesar de ser mulher, né, o que você pode ser também, né? Exato. Sendo uma mulher, inclusive ela que é condenável, leva uma vida sensível, uma vida que ela servia uma sociedade da época sexualmente, que é facilmente apontável, né? Ela é, na contrapartida, a personagem mais nobre da peça. Ela apresenta os valores mais profundos de compaixão, de perdão, de sacrifício, de amor. E vocês já tinham feito juntos alguma coisa? Foi a primeira vez? Já, eu e o Jadson somos velhos conhecidos, a gente trabalha junto no Coro Sinfônico de Goiânia também e fizemos algumas óperas juntos com o Eliel, sempre. E a Ludmila eu conheço já há algum tempinho, desde 2020. Mas é a primeira ópera. Mas é a primeira ópera, primeiro trabalho que a juntos. gente canta junto. Nós fizemos um concerto apenas, mas... E está sendo linda, né? A gente já viu, está linda. Eu não sei, depende do Gerdon, né? Ai, o Jordão vai deixar. Ele já está com a cara ali olhando para vocês dois. Gente, ele faz o pai que não permite o namoro. Respondendo a sua pergunta, você tinha falado, né, perguntado sobre a devolutiva dos alunos, né? Eu faço parte da instituição, né? Eu sou professor de canto há alguns anos na escola, não é? E produções como essa, nessa magnitude, com toda essa produção para os alunos, é uma coisa assim fascinante, porque a gente vê o engajamento de todo mundo, né? Porque é uma atividade que é extra-currículo, né? Do currículo que todos os alunos precisam cumprir, das matérias, das disciplinas, e alguns, né, participam do coro sinfônico, e eles engajados nesses espetáculos, eles voltam outra pessoa com a outra visão, a motivação aumenta, o interesse pela ópera, pelo palco aumenta muito, né? E a gente tenta sempre levar todo mundo para o palco, né?
que é E um vocês lugar de estão aprendizado. Parabéns pelo trabalho do Brasileiro. A gente não cansa de falar aqui, né, Mazé? Não cansa, graça. E A gente até vai se matricular, né? A gente está falando de ópera, a gente está falando de grandes clássicos, né? Começo do Verdi. Queria pedir licença para vocês para chamar um quadro que a gente tem aqui no programa de quinta, que chama o Quinta do Livro, né? Vamos apresentar agora a mestranda em comunicação, Elizabeth Saridiene, que ela indica no Quinta do Livro dessa semana uma leitura especial de Grandes Esperanças, que é um dos mais importantes clássicos de Charles Dickens, que encantam leitores também, assim como La Traviata, há várias gerações. Vamos conhecer? Olá, meu nome é Elizabeth, eu sou artista visual. A minha indicação literária é do Grandes Esperanças, do Charles Dickens, uma grande obra sobre sonhos e decepções. A história trata principalmente sobre a vida do jovem Pip, um rapaz órfão que perde seus pais e passa a viver com sua irmã mais velha, uma mulher muito cruel e austera que o cria com a mão, e passa a viver com seu cunhado, que acaba se tornando seu melhor amigo, um ferreiro muito simples, e até que na sua pequena juventude, Pip consegue ajudar Magwitch, um fugitivo das fragatas dos navios do rei, em que transportavam vários prisioneiros, né, para julgamento, e ao ajudá-lo, Pip ganha uma recompensa que são as suas grandes esperanças de se tornar um cavalheiro e administrar a propriedade do Magwitch um dia. Pip não sabe sobre a sua pequenez, ele é um rapaz muito simples, criado de uma forma muito simples, e até que ele começa a frequentar a casa da senhora Havisham, que é uma mulher que parou no tempo, sofre uma grande desilusão amorosa, é abandonada no altar, e tudo na vida dela passa a viver às 8h40, que é o momento em que ela é abandonada. Então ela cria a jovem Stella para ser uma dama e acabar com o coração dos homens, assim como o dela foi destroçado. E o jovem Pip se apaixona por ela e a história passa a se desenvolver a partir das ambições e dos sonhos do Pip, que vai se tornar um cavalheiro. A história é sobre desilusões, decepções, mas sobretudo sobre como nossos sonhos podem nos transformar para o bem ou para o mal. É uma ótima leitura e fica a recomendação. Olha, muito obrigada pela recomendação, viu? Realmente, a leitura ela faz isso, né? A gente muda, né? Espero que para o bem sempre. Bom, falar em mudança, né? Para o bem sempre. A Ludmilla, ela tem um histórico muito lindo, né? Com essa voz maravilhosa que vocês já ouviram. E ela conquistou o Grand Prix do concurso internacional Maria Callas. Gente, eu estou diante de uma persona interessantíssima, né? Premiada internacionalmente. Exato, e foi lá em Atenas, né, que é, sei lá, é a casa, vamos dizer assim, né, Sim, da o conservatório tragédia. onde ela estudou. E do canto, Callas. tá vendo? Queria que você falasse sobre essa emoção, acho que a gente vai ter imagens aí, acho que é surpresa para você, mas enfim. Ó, eu começo o meu percurso formativo em música depois de ter me formado em artes cênicas. E acho que o concurso de canto brasileiro e internacional é uma ótima plataforma para um solista que precisa apresentar o seu repertório e precisa fazer uma vitrine para grandes cantores, para uma banca em especial, né? Esse concurso premia um momento muito bonito na minha vida, que é quando eu me formei na Academia do Teatro alla Scala em Milão. Depois de formada, eu tentei esse concurso e ninguém me conhecia, eu fui totalmente assim na cara e na coragem mesmo. E levei o primeiro prêmio, então tinham muitos critérios de canções, de muitas áreas, papéis completos. E a minha final foi a Traviata. Minha prova com orquestra. Então tem uma marca para você. A Traviata Sim, é realmente a Traviata abriu portas. é um farol para mim. Assim. E aí abriu portas, a gente está você fazendo. Essa é a final do concurso, exatamente. Foi quando? 2014? Foi 2014. Essa é a Ópera Nacional da... Você tinha acabado de se formar em Milão, no Teatro Scala, maravilhoso. Exato. Maravilhoso. Olha, Passa um filme, né, na sua cabeça vendo isso aí. O que sua vida mudou de lá pra cá? Claro. eu ia falar, mas ela subiu, aí eu fiquei assim, gente, por que eu vou falar se ela está ali, né? E é um papel muito difícil, musicalmente, vocalmente, porque ela atravessa uma trajetória, 3 trajetórias muito particulares. No primeiro ato, ela está no auge da vida. No segundo, ela se entrega a um amor verdadeiro. E para finalmente experienciar uma tragédia, uma morte.
Então a voz precisa comunicar esses três Acompanhar, estados, né? exato, pelo menos, né? Essas 3 estações da vida dela. Ah, muito legal. Parabéns, Ludmila. Muito obrigada. Eliel, nós vamos agora para um pequeno intervalo, né? Agradecendo a sua presença, como sempre, quase sócio do programa de quinta, mas vinha sempre trazendo coisas lindas, como você sempre traz. No próximo bloco, a gente vai trazer o Weber, né? Que é o diretor de coro, né? Ele é o maestro do Coro Sinfônico Jovem de Goiás. Para falar sobre o coro. E agora, meninos, nós vamos ouvir o que para ir para o intervalo? Jadson. Di Provenza il mare il suol che dalle corti cancellò, che dalle corti cancellò. Di Provenza il mare il suol al natio fulgente sol, qual destino ti furò, qual destino ti furò, al natio fulgente sol. Oramenta pur ne duol, chi vi gioia te brillò, e che pace cola sol su te splendere ancor può, e che pace cola sol su te splendere ancor può. Dio mi guidò, Dio mi guidò, Dio mi guidò. Alô pessoal, meu nome é Bruno Veiga e eu tô lançando meu primeiro álbum solo, um trabalho completo com 8 faixas que resume muito bem os meus 15 anos de carreira na música. O show de lançamento é nessa quinta-feira no Shiva Out Bar e a entrada é gratuita e beneficente, então já separa sua doação, ou 1 quilo de alimento não perecível, ou um agasalho também para ajudar as famílias em situação de vulnerabilidade, e vem com a gente curtir essa noite de celebração da música autoral goianiense. Final de semana, Festival Coletiva Preta, dia 20 e 21. Se liga na rede social da Coletiva, @coletiva, com 2 T's, _preta. Se liga. E ó, vai ter almoço, você pode comprar lá, você pode adquirir lá, você pode almoçar com a gente. Vai ter apresentação, vai ter um monte de coisa, roda de conversa, oficinas de artesanato. Então se liga e vem com a gente. Coletiva Preta. E aí, Mazé, muito obrigado por abrir novamente essa oportunidade de divulgar o Digo Festival, que acontece de hoje até domingo, com muitas atividades, com muita coisa boa, filmes inéditos. E hoje ainda tem a quadrilha junina aqui, super especial, que todos estão convidados, então venham. E o programa de quinta volta já. Programa de
volta, gente, com o programa de quinta, hoje dedicado a uma história de amor, renúncia e emoção que atravessa gerações. La Traviata, ópera que será apresentada de hoje até domingo no Teatro Escola Basileu França, e você que de Goiânia não pode perder. Nós vamos receber agora o diretor do coro, Weber Assis. Seja muito bem-vindo, Weber. Eu que agradeço. Primeira vez sua aqui no programa de quinta, né? Primeira de muitas, né? Espero. Queria que você falasse um pouco como é que é a integração do coro, que está sob a sua responsabilidade, né? Assim com a orquestra, com os solistas, né, que estão aqui. Como é que é esse trabalho, como é que para funcionar assim, tudo num conjunto, né? É muito complicado, né? Na verdade, assim... Como é que é tudo muito bem amarrado, né? Tem que ser uma harmonia perfeita. Exatamente, assim, nos ensaios, quando a gente já começa, quando você começa a fazer o trabalho com coros, ensaios, sobretudo o coro sinfônico jovem do estado de Goiás, que é um coro que não tem tanta experiência, né? Principalmente com ópera, que é uma obra, que é um gênero vocal de grande envergadura, densidade sonora, vocal, que eles precisam construir isso no tempo, nos ensaios, e depois, além de saber as traduções, saber a cena, ainda tem que descobrir. Nossa, agora eu entendi, aquela parte que eu estava ensaiando há 2, 3 meses é para favorecer o solo ou da violeta ou do germão. Então, assim, o que é mais engraçado é que no momento em que eles ouvem os cantores profissionais cantando, eles se assustam. E aí eles perdem completamente o controle, assim, a gente tem que, lembra, agora já assisti os solistas. É um processo, né? É um processo de aprendizado importante também. Com certeza. E para eles sonharem, como o Eliel falou, que eu achei lindo, e para eles sonharem que é possível, porque um dia esses meninos aqui já sonharam também, sim, exatamente, né? Em estar onde eles estão. O que eu acho interessante de se fazer obras como essa, como a gente está fazendo, né? A La Traviata, é a primeira vez que o Coro Sinfônico Jovem faz Verdi, que é uma ópera que geralmente são obras de grande envergadura, são difíceis. Outras óperas o coro já fez, juntamente com a orquestra, com alguns solistas aqui também, né? O Elens mais o Jacques, a gente já fez coisas juntos. Mas Verdi, para eles, tem sido um desafio, mas eles têm conseguido, acho que eles têm conseguido fazer bem, né? Então, assim, mas é como você falou, é realmente inspirá-los, né? Falou assim, olha, você está estudando canto com esse propósito, é esse o objetivo. Então, quando você olha para os solistas, você fala, nossa, um dia eu quero estar naquela posição, eu quero estar cantando ali naquela cena. Gente, isso é maravilhoso, porque La Traviata, né, é uma das óperas mais conhecidas do mundo também, né? Tá aqui a Ludmila que falou sobre a importância do papel, né? Eu fico pensando assim, eu vi algumas montagens, esse papel do coro, né? Principalmente para saber que não é esse segundo plano, né? Que tem tudo um conjunto, que é uma equipe, né? Para esses alunos, além de se assustarem, se sentirem pertencimento, né? Pertencentes a essa situação. Qual que é vou falar para eles, né? Qual que é o papel de vocês? Qual que é o papel do coro nessa ópera? Quando eu começo a fazer a preparação do coro em relação à ópera, eu digo, o coro é um personagem, né? Em várias óperas, algum momento ele é a turba que vai acusar, são as pessoas que estão saindo da igreja, é o povo de uma cidade. Nesse caso, eles são nobres convidados para as casas, né, para a casa da Violeta, para a casa da Flora também, aonde toda a cena vai acontecer. Então, esse reforço da ação vocal, dos cantores interpretando, tudo mais, reforça cada vez mais os personagens solo também. Então, eles têm um papel de coadjuvantes, mas estão ali presentes como personagens, né? E a gente está vendo aí os ensaios, né, do coro. Por quanto tempo ensaiando? Até juntar tudo? Até juntar tudo, mais ou menos uns 2 meses, quase 3. Então, assim, você tem que ir construindo aos poucos, eles têm que ler os repertórios, são muitos trechos de coros. Aí nesse momento o coro já estava sabendo de cor, mas tinha as marcações de cena, né, a construção toda do processo cênico. Então já tem que saber o canto, senão chega lá, né? É difícil de resolver, né? Exatamente. Mas tá lindo, tô louca pra ela assistir. Vocês vão gostar muito, tá muito bonito, eles estão cantando com muita verve, assim, sabe? Com muita vontade. É uma experiência ímpar para eles, né? São quantos alunos no coro? No coro, nós estamos com 48 cantando. 48, 50, na verdade. E são todos alunos que já estão há um tempo com você? Sim, o Coro Sinfônico Jovem faz audição todos os anos também, mas assim, alguns saem, o coro já está na estrada há 13 anos já. Então, assim, hoje nós temos cantores que cantaram no Coro Sinfônico Jovem, que são professores de canto, outros já fizeram doutorado,
outros estão cantando no exterior. Tá? É um trabalho muito gratificante para professor, exatamente. Eu me sinto orgulhoso. Você sente inchado. Só de você falar, eu estou sentindo assim. A gente, há 3 anos atrás, a gente fez o aniversário de 10 anos do coro. Aí a gente foi contactando o pessoal. Teve gente na Europa, nos Estados Unidos, em São Paulo, cantando na USESP, no coro da USESP, que é uma referência nacional. Sim. E também nos Estados Unidos, como eu falei, no Canadá. Aí alguns escolhem, outros vão fazer musical, tem um estudando musical na Broadway. Então, assim, são coisas que me enchem de orgulho. Tem que ficar mesmo. Mas eu acho que todo o trabalho do Brasileiro França tem que encher os professores de orgulho. Sim, com certeza. Com certeza. Ô, Helenise, agora eu queria falar com você, assim, porque o Alfredo, o seu personagem, ele é um personagem assim que ele vive o amor de uma forma muito intensa. Existe, assim, alguma área que você acredita que vai marcar mais o público nessa produção? Bom, tem. O Alfredo tem uma bela área que é Demi Bolente Spiriti, mas além dessa, o Brindisi, que é icônico. Parte da história. O brinde é logo no início, é o primeiro brinde na Casa de Violeta, onde eles se conhecem e começam a flertar. E Demi Bolente Spiriti, a área, fica no segundo ato, logo no início do segundo ato, quando os dois já estão há 3 meses juntos na casa de campo. Que eles já estão juntos, então já pode se preparando, gente. Já vai se preparando para nessa hora aí pra você ficar esperto, que vai ser lindo, né? Já tá lindo, né, Mazé? Olha, meu amor é muito intenso, né, Graça? Vamos pensar, né? A gente está num lugar, inclusive, que é um Goiás muito... Não vou usar muito a palavra sofrência, mas é um Goiás muito intenso nos seus amores. Aliás, o brasileiro né? Gente, mas agora eu vou pedir uma licença para vocês, que eu tenho que falar de uma coisa que para mim é muito intensa também, que é o audiovisual em Goiás, né? Está acontecendo nesse momento, juntamente com a La Traviata aqui em Goiânia, está acontecendo o Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental. Eu estive lá. Né? A Graça sabe que eu fico muito feliz quando eu estou lá também. Nossa, você fica louco. Acho que dos 20, dos 30, mas teve nos 19. Eu sou 27, eu acho que foram os 27 mesmo. Eu queria falar da abertura de ontem, que foi muito legal, porque abriu com um filme goiano, né? Que é do Cássio Pires. A gente tem um material que eu fiz com ele e tem a avó dele como atriz no filme, que é a Curva do Rio, e foi muito legal, assim, a apresentação lá, assim, as pessoas se emocionaram. Eu queria que vocês conhecessem um pouquinho o Cássio, pode ser? Pode ser. Ótimo. Vamos ver então, Cássio. 27ª edição do Festival de Vídeo e Cinema Ambiental, Festival Internacional, gente, que acontece aqui na cidade de Goiás. E a abertura ficou por conta dele, Cássio Pires. Cássio, abriu um festival dessa imensidão, vamos dizer assim, né? Como é que está sendo trazendo o seu filme, que também fala de Rio, fala de geração, né? Fala de uma história tão bonita, né? Que tem a sua avó, que está aqui ao meu lado, né? Daqui a pouquinho ela vai falar também. Fala para a gente como é que é essa sensação. É muito emocionante. O filme estreou no 20º Madagascar, Festival de Curtas de Madagascar, e já foi impressionante para a gente um filme com uma história tão goiana causar identificação na África, né, do outro lado da África. E essa é a primeira exibição que vai ter do filme no Brasil, né, com público. O filme fala muito sobre o lugar das águas e do cerrado na nossa vida, né, e na nossa construção de identidade. O rio, ele está ali como ele representa essa memória da cidade, né? A personagem que a minha avó faz, a gente flerta com essa ideia de documentário e ficção, mas ela está justamente de reencontro a essa identidade caipira. E ao decorrer do filme, a gente vai entendendo que, por mais que ela fosse distante, o rio estava ali enquanto imagem, lembrando de onde ela era. Começa com ela, na verdade, né, a narrativa, aquela fitinha, né? Quantos anos que ela foi guardada? Tem mais ou menos 10 anos que eu guardo aquela fita. Tinha muita coisa interessante, né? Falava sobre o rio. A gente está num momento no mercado audiovisual que os olhos estão voltados para o Centro-Oeste, mas poucas são as produções com projeção que são feitas e pensadas por artistas locais, né? Então, a gente acaba entrando num lugar quase de subrepresentação dessas identidades, né? Porque a gente cai em lugares de estereótipos, enfim. É uma discussão longa. Mas o filme, ele busca esse lugar, assim, de um filme que fala sobre a gente e feito pela gente.
E a Mazé estava numa felicidade, já lá na cidade de Goiás, perdidinha, eu fico imaginando, quase não volta hoje para fazer o programa, né? Ainda bem que era quinta-feira, mas aí você fez outra matéria também, né, com o Paulinho, já teve aqui no nosso programa também, Paulinho né? Pessoa, que fez a projeção mapeada lá, né, na cidade de Goiás. Ai, que é um trabalho muito lindo. Eu brinquei com ele que está bem bonovox, sabe? Mas ele tem um trabalho lindo, queria que vocês conhecessem também, que é de projeção, acho que o brasileiro também pode trabalhar com isso, né? Pode vivenciar isso, porque eu achei maravilhoso. Vamos ouvir o Paulinho sobre a relação com a cidade de Goiás. E esse trabalho ele também é uma pessoa que já fez Dubai, já fez Olimpíada, é incrível também o trabalho dele. Oi, Graça, oi, Mazé, que delícia estar aqui com vocês de novo, já faz um tempo que eu não apareço aqui. Muito bom estar aqui com vocês, falando com vocês da minha arte. Eu comecei a fazer mapping, comecei a fazer projeção aqui na cidade de Goiás em 2014. Então a cidade começou a ver meu trabalho e já começou a virar referência para o FICA. Todo ano tem uma história, todo ano eu desenho algo específico, né, relacionado ao cinema ambiental. É um curta-metragem que eu faço todo ano, em formato de videomapping, de projeção mapeada. Você faz essas imagens casarem, interagirem com a arquitetura do local. Se tem uma janela na arquitetura, a água vai cair na janela, ela vai bater em outras coisas, mas isso é tudo virtual. Ai, Paulinho, coisa linda. Obrigado, beijo pra você. Aliás, estava lindo a casa de Cora mapeada, hein? Coisa linda, mas Nossa, assim, tudo tão perfeito, assim. E essa relação que o Paulinho tem, né, com esse espaço, que é, além do FICA, né, é a cidade de Goiás que pra gente vai fazer 300 anos, Patrimônio da Humanidade, né? E esse festival realmente, eu acho que vai ser um divisor de águas, porque está lotada, a cidade estava lotada ontem, e tem grandes coisas lá para acontecer, mas eu acho que você deve ir para o festival para saber tudo. E voltando aqui, La Traviata também, que está no Teatro Basileu França. Escola Basileu França. A partir de hoje, né? Daqui a pouquinho eles estão no palco, certo? E aí a gente vai poder ter essas coisas, essa diversidade de ações, né? Na verdade é o seguinte, ópera, durante muito tempo a gente teve a concepção de que ópera, teatro era uma coisa para elite, mas não é. Na verdade, a gente está falando da realidade do ser humano. Todos, né? O maestro Eliel falou aqui dessa vivência que existe. Então, assim, você transfere isso para o palco. A ópera, quando foi produzida, foi concebida há tantos séculos atrás, ela, na verdade, era como se fosse a novela das 9. Você entende? Então as pessoas iam para o teatro para assistir, o formato que as construções, eles gostavam muito de entretenimento. E a mesma coisa, né? O teatro, todos os teatros têm essa função e a ópera vem para isso. Então não pense que é algo que não é acessível, muito pelo contrário, é acessível, você vai gostar e vai se divertir bastante. Então, assim, não é para um nicho de pessoas, é para toda a população. E graças ao Basileu França, toda a população goiana tem acesso à ópera. Exatamente. Então a gente tem que aproveitar. Weber, muito obrigada pela sua presença, que seja a primeira de várias, tá? Sim. Sucesso aí pro coro do Basileu nas suas mãos. Gente, aí no próximo bloco nós vamos receber o diretor, né? É o diretor tanto do geral da Ópera La Traviata, Wesley Neres. Daqui a pouquinho ele está com a gente. Enquanto isso, a gente vai chamar um intervalo, obviamente ouvindo mais uma parte do musical La Traviata com os meninos aqui. Nós vamos de quê agora? De mi volente spirito. Com você. De miei volenti spiriti, il giovanile ardore, ella temprò quel placido sorriso dell'amor, dalla lì che disse vivere, io voglio a te fedel, dell'universo il io vivo quasi in ciel, dal lì che disse vivere, io voglio a te fedel, dell'universo il io vivo quasi in ciel, io vivo
tremole. Io vivo quasi in cielo, sì, io vivo quasi in cielo. Io vivo quasi in cielo. Tá chegando o melhor arraiá da região, o Arraiá do Jardim Goiás Mall, dia 20 de junho, sábado, das 17 às 23 horas, com muita barraquinha de comida típica, show arrasta-pé, sorteios, bingos, quadrilha improvisada, brincadeira pra criançada e muita diversão. Dia 20 de junho, sábado, das 17 às 23 horas, na Avenida E, setor Jardim Goiás. Aguardamos vocês! Alô, galera de Goiânia, eu sou Lucas Drummond, um dos protagonistas do longa Apenas Coisas Boas, escrito e dirigido pelo Daniel Nolasco, e que esse ano está na programação do Digo Festival. E eu quero convidar todos vocês a virem nos assistir no próximo sábado, dia 20 de junho, às 19 horas, no Cine Cultura. Gota d'Água é um espetáculo produzido pela área de teatro da Escola Basileu França e pelo Grupo Trovalha. Um espetáculo que busca tensionar as questões de gênero e as questões de classe. Tem trilha sonora ao vivo e uma surpresinha no final. Forse
Teatro Escola Basileu França recebe neste fim de semana uma das óperas mais famosas de todos os tempos, La Traviata. A gente estava vendo agora Violeta, né, que está sendo interpretada pela Ludmilla, uma grande soprano internacional, carioca, está vindo aqui para Goiânia para fazer parte desse projeto do Basileu França. E para falar agora sobre essa superprodução, nós vamos receber agora o diretor cênico Wesley Neres. Muito obrigada, Wesley, pela sua presença também. É uma satisfação estar aqui com vocês hoje. Ó, e antes, no primeiro bloco, né, o Leão Ferreira, que é o maestro, que é o diretor-geral, né, da La Traviata, agora do Basileu França, ele já falou pra gente por que essa ópera é uma das mais conhecidas do mundo, por que ela é tão atual. Agora eu queria saber de você, por que ela é tão emocionante? Eu acho que todas as pessoas, elas gostam de histórias, né? A gente gosta de sair na rua e alguém fala, deixa eu te contar uma novidade. Nossa Senhora, bafão. Exatamente. Para nem usar o termo fofoca, né? As pessoas adoram saber do que Eu não tá gosto muito de fofoca, acontecendo. eu gosto de fofoca que envolve sexo. E Olha aí, essa, aí, tá vendo? Tá vendo? Mas fofoca tem que ter sexo. Gente, Quando fofoca você sem traz- sexo é muito sem graça, não é? Total, sem graça. E essa tem, então você vai lá ver. Exatamente. Então, quando a gente fala sobre contar uma história, automaticamente as pessoas se envolvem com isso, sabe? Eu acho que o encanto da ópera, e a gente chama a ópera de uma obra completa, porque ela mistura música, dança, teatro, artes visuais. Quando a gente fala de uma obra tão complexa, automaticamente eu estou contando história por diversas linguagens. Então, quem é o público da ópera? O público da ópera é as pessoas que gostam de ver a vida, que gostam de arte, sabe? Porque ela pode ir pela estética, ela pode ir pela música, ela pode ir para ouvir uma história que está acontecendo. E como o maestro mesmo falou, e foi muito bem dito, todo mundo já viveu uma história, todo mundo já viveu uma história de amor, todo mundo já sofreu, todo mundo tem carga emocional para poder sentar lá no teatro para assistir o espetáculo e falar, gente, isso é para mim, sabe? Isso é um pouco sobre mim. Então acho que a ópera tem muito disso, sabe? Ela envolve as pessoas, ela foi concebida, ela foi pensada para ser realmente essa arte das massas, essa arte para as pessoas. Então nós estamos aqui fazendo uma arte para as pessoas e convidando as pessoas para viver um pouco da nossa arte também. E muita arte, gente, que essa montagem ela reúne mais de 130 alunos, né, em cena. Qual foi o maior desafio para coordenar assim, as emoções? Era aquela que estava chorando aquele dia porque o namorado abandonou? Como é que era isso? Assim, teve muita memória afetiva nessa história? Então, na parte da construção dos personagens, o mais legal é isso. Quando você trabalha com alunos, por se tratar de uma escola, eles sempre trazem muita carga pessoal e quando você vai fazer uma montagem, acho que para 80% deles, a primeira montagem de ópera, então eles trazem primeiro essa ansiedade. E tem coisas que acontecem que eu acho que é a parte mais bonita do processo, né? Tem uma frase do Santo Agostinho que eu gosto muito, que fala, eu tenho medo do milagre que passa e eu não vejo. E durante os ensaios eu gosto muito de ver esses milagres. Quando eles estão cantando, os alunos param. Ai, o brilho, imagina E o é brilho. um olhar, teve uns primeiros ensaios que o Ellen estava fazendo, e aí eu tive que falar assim, pessoal, agora já assistiu, vamos embora voltar para o ensaio, por favor? Sabe, porque, e o legal é isso, você tem ídolos, você tem pessoas que os alunos admiram e estão ali, é tudo muito próximo. Então, como o maestro falou, o sonho sabe, é possível, é palpável isso. Exatamente. Então, assim, quando você percebe que é possível, você consegue sonhar com mais vontade. Aí deixa de ser um espetáculo. Aí se torna uma coisa que eu nem conseguiria nomear o que é isso, mas é uma coisa que você começa a sonhar com um universo de impossibilidades possíveis, tudo se torna real. E isso, para quem está assistindo, uma catarse coletiva. Exatamente. E aí você começa a pensar assim, de onde que vai sair a próxima Ludmilla? O próximo Ellens, entendeu? Exatamente. Eu fiquei imaginando, na hora que eles estavam falando, eu ficava imaginando isso, e os alunos pensando isso também. Exatamente. Eu quero estar naquele lugar daqui 10 anos. Exatamente, né? eles se preparam para isso, sabe? Olha só. A gente está vendo algumas imagens aí do ensaio geral, inclusive, Wesley, você escolheu contar essa história a partir do último suspiro dela, né? O último suspiro da Violeta. Então, assim, ela de trás para frente, então ela morre logo no começo, né? Como é que nasceu essa ideia? O que ela acrescenta de diferente na narrativa? Depois ela começa a ver através do que ela viveu, é isso? Então, eu sou um leitor. Eu até brinquei com eles no primeiro ensaio. Eu falei assim, como eu não sou um diretor, né? Eu falei, eu não sou um diretor, eu sou um leitor. Eu gosto de ler. Eu gosto de ler as emoções. Às vezes, no meio do ensaio, eu paro e falo assim, não, isso que você acabou de fazer, o que você pensou? Ah, eu estava pensando nisso, então eu preciso mais disso. Então, eu parti automaticamente da Dama das Camélias. Eu parti do livro. E o livro começa realmente do final. A primeira cena é justamente o personagem andando pela casa cheia de memórias de uma pessoa que até então ele não sabe quem que é. E quando ele descobre, ele tem esse impacto. E você pede para o pessoal ler também a obra do Dumas, não? Sempre, sempre. Assim, sempre que eu estou trabalhando numa obra, eu falo, lê o livro. Se você não lê o livro, que é a primeira visão disso, você não vai entender a alma, sabe? Ainda mais que quando o Dumas escreve, ele está falando de uma coisa que ele viveu.
La Traviata não é uma ficção, é quase uma autobiografia de um período da vida. Então ele está escrevendo realmente um amor que ele teve, um amor que ele perdeu, o sentimento que ele trouxe, ele coloca no livro, o livro se torna ópera e nós estamos aqui, tanto tempo depois, falando sobre uma história pessoal. Eu fico pensando que até cura, né, gente? Porque a gente fica sofrendo, né, e percebe que passa, e percebe que isso vai acontecer, e vai acontecer de novo, e de novo, e de novo. Eu acho que, assim, ela é meio que quase um... Vamos tirar isso da gente, né, de ficar nessa sofrência toda e vamos viver o agora e apaixonar-se e desapaixonar-se, né, e poder viver isso de uma forma mais natural. Bom, eu falo em apaixonar-se e desapaixonar-se, eu estava aqui brigando com a Graça Torres no intervalo porque ela acha que, assim, o futebol, né, e tal, não sabe. Mas eu vou chamar meu amigo Ivan Abdala, que também está em clima de Copa, para eu ter um cúmplice, tá? Vou chamar vocês também para a gente assistir um pouquinho do que ele trouxe para a gente, que tem um quadro chamado Pode Dar Play. E está em ritmo de Copa, viu, Graça? Ai, toda semana está lançando aí. Aliás, eu estou assistindo o Tri lá, tá maravilhoso. Tá vendo? Ela assumiu publicamente, no ar, que ela também ainda continua com o futebol. Gente, vamos ver o que o Ivan Abdala vai mostrar para a gente assistir e curtir esse final de semana. Oi, Graça, oi, Mazé. Tô aqui na área de novo para contar para vocês todas as novidades dos streams. Bora lá? Aproveitando o clima de Copa, a Netflix estreia no próximo sábado a série documental brasileira Várzea, Onde Nasce o Futebol. A trama explora a realidade, a paixão e os bastidores dos campeonatos de várzea em São Paulo. A série destaca como a várzea funciona como um celeiro fundamental e uma segunda chance para atletas, mostrando como grandes nomes do futebol nacional começaram nesses campos de terra antes de alcançarem o profissionalismo. No país do futebol, é aqui que o sonho começa. Amanhã a gente já pode conferir o novo suspense do Prime Video, O Frio da Morte. Na trama, Barbie, vivido espetacularmente pela Emma Thompson, viaja para espalhar as cinzas do marido e acaba presa em uma forte nevasca. Ao buscar abrigo em uma cabana isolada, ela descobre uma jovem mantida em cativeiro por criminosos e precisa reunir coragem e inteligência para sobreviver e tentar salvá-la. Anotou tudinho? Prepare a pipoca, aquele brigadeiro, se jogue no sofá. Até a próxima. Nossa, Ivan, obrigada, viu? Resolveu a minha questão aqui com a Graça, todo mundo aqui também. Bom, eu tenho mais uma pergunta para o Wesley. Queria saber se você pudesse resumir, né, essa experiência, né, uma frase aí para esse público, para La Traviata, como é que você resumiria isso? Humanidade. Porque dentro de uma produção nós temos diversos personagens com sentimentos diferentes, com propostas, com visão da história diferente. Então você consegue pensar, e eu não vejo nenhum personagem como vilão, mas cada um está defendendo a própria perspectiva. Isso é o maior símbolo de humanidade. Sou eu vivendo o meu dia a dia e defendendo o meu direito de viver e defendendo os meus sonhos. Então nós teremos vida sobre o palco. Bom, salvou a vida também do pai, né, que faz toda a história da Traviata virar uma tragédia. Tudo bem, né? É o Jadson, né? O Jadson está ali rindo, feliz da vida. Gente, olha, muito obrigada, viu, pela presença de vocês. Sucesso para vocês nessa super produção, viu, Wesley? Vamos dar o serviço? É hoje, quinta-feira, 20 horas. Às 20 horas. É no Simpla? No Simpla, todos os ingressos são disponíveis pelo Simpla para hoje, quinta-feira, sábado e domingo. Só que atenção, domingo o espetáculo é às 19 horas, não às 20 horas. Quinta e sábado, 20 horas, domingo, 19 horas. Então tá dado o recado, muito obrigada, gente, pelo carinho da audiência de vocês. Vocês já sabem, é hoje, 11 da noite, tem reprise, a gente está no YouTube também, vai lá dar o seu like, compartilha, manda aviãozinho pra galera assistir essa belíssima apresentação desses meninos aqui no nosso programa de quinta. Hoje foi lindo, né, Mazé? Nossa, gente, muito obrigada, tá? Morro de inveja de vocês três, mas tudo bem. Gente, até mais, então, até a ópera, tá? E a Sucesso gente vai ficando com o sempre. programa de quinta aqui com mais tenores, sopranos aí, fazendo um pedaço da La Traviata com a gente aqui no palco do programa de quinta. Fiquem à vontade. Muito obrigada. Obrigada. Tchau, gente. Até semana que vem, viu? Libiamo negli lieti colici che la verza infiora e la fuggevol ora si ne diavvuta. Libiam ne dolci fremiti che suscita
bella e il riso, in questo paradiso ne scopra il nuovo dì. La vita nel demonio, quando non s'ami ancora, Dio che l'ignora, il mio destino sia. Godiamo la tazza e